A paz de Cristo a todos vocês, meus amados. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto sobre o arrebatamento da igreja. Está chovendo lá fora, Curitiba está úmida, águas por toda parte, mas vale a pena, né? Precisamos de chuva, precisamos de água. E água nunca é demais, principalmente quando se trata de água potável. Pois bem, nesse vídeo nós iremos falar sobre o brado de Jesus, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Vamos ler o que Paulo escreveu na sua epístola aos primeiros Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Você viu aqui 3 elementos citados nesta escritura? Nós vimos aqui, portanto, o brado de Jesus, o grito de guerra, o brado de Jesus. Nós vimos aqui a voz do arcanjo, e nós vimos aqui um terceiro elemento citado por Paulo, que é a trombeta de Deus. De Deus. O brado de Jesus Cristo tem relação com a igreja. Quando o Senhor chamar os salvos que estarão na terra ou na sepultura. Falamos anteriormente que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Nós temos aqui o segundo elemento, que é a voz do arcanjo. Não é voz de Deus, não é voz de trombeta, não é voz de Jesus, é a voz do arcanjo. E não existe na Bíblia arcanjos. Existe na Bíblia arcanjo, o arcanjo. Arcanjo é o anjo-chefe. Arcanjo, na Bíblia, só tem um revelado, que é o arcanjo Miguel, o anjo da batalha com o povo de Israel. E nós temos aqui o terceiro elemento, que é a trombeta de Deus. A voz do arcanjo tem relação com Israel. E a trombeta de Deus tem relação com as nações em geral. Você viu em um só versículo 3 ocasiões diferentes? 3 mensagens diferentes? O brado de Jesus, que tem a ver com a igreja, a voz do arcanjo, que tem a ver com o povo de Israel, e a trombeta de Deus, que tem a ver com todas as nações ao redor do planeta Terra. Por isso que no primeiro vídeo nós falamos que Deus divide a raça humana em 3 povos. Quais são eles? Lembra? Israel, os gentios e a igreja de Deus. Beleza? Pois bem, as trombetas de Mateus, capítulo 24 e 31, e Apocalipse 11 e o versículo 15. A Bíblia diz assim, Mateus 24 e 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes
os anjos, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esta profecia está relacionada com o povo bíblico, com o povo de Israel, com os israelitas, com os judeus. Será congregado depois do rapto e antes da revelação. Pois, quando Jesus levar a igreja na primeira fase, iniciará o período chamado na Bíblia de grande tribulação. Esse período de 7 anos terá 2 fases, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, o sofrimento será um sofrimento regrado, mas os últimos 3 anos e meio só escapará pela misericórdia de Deus. Então, nesse período aqui, Deus vai congregar o seu povo. Deus vai arrebanhar os remanescentes para a implantação do glorioso reino de Cristo na terra. Por isto, esta trombeta de Mateus 11:15, ela tem a ver com o povo de Israel. Será congregado depois do rapto e antes da revelação de Jesus Cristo, que virá julgar as nações vivas. Isso aqui não é julgamento do trono branco. Nós vamos explicar isso mais tarde. Em Israel, uma das funções das trombetas era o quê? De congregar o povo. Por isso que Paulo usa essa inscrição, essa fala, essa profecia, essa linguagem que tem muita semelhança com seu próprio povo. Ele diz: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então Paulo usa uma linguagem aqui, uma linguagem que é algo normal na sua época, entre o seu povo. E falando de trombeta, todo mundo sabia, num toque da trombeta, quando os generais estavam reunindo os soldados para uma guerra. Lembra da batalha de Gideão? Lembra das batalhas de Josué? Lembra das batalhas bíblicas, como as batalhas que Davi lutou, etc.? No toque das trombetas, eles sabiam interpretar os sonidos. Opa, ao som da trombeta, Davi está reunindo o exército lá no tabernáculo. Vamos todo mundo para lá. É mediante esta semelhança que Jesus Cristo reunirá os santos que estarão na terra ou na sepultura. E todos, então, reunidos, partirão para a eterna glória. Então nós vimos aqui a trombeta de Mateus, capítulo 24, 31. Mas nós temos também a trombeta mencionada em Apocalipse 11 e o versículo de número 15. O que diz a palavra de Deus? Olha o que diz a Bíblia. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam, tocou a trombeta. Quando a trombeta foi acionada, ouviu-se voz no céu que dizia: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esta trombeta tem a ver com o momento preparatório para o governo teocrático de Jesus Cristo nesta terra. Nada aqui tem a ver com a trombeta do arrebatamento de Mateus. As pessoas fazem
uma confusão, mistura tudo e quer entregar tudo num pacote só. É por isso das divergências, das polêmicas, das contradições, das discussões teológicas, etc. O milênio é isso, o milênio é o quê, e não sei o quê. É uma confusão, quando a Bíblia é tão clara. Só você ter calma, vai com calma. É no passo do gado que a Bíblia vai sendo revelada pelo Espírito Santo ao seu coração. No arrebatamento, Jesus não vem à terra, Jesus não vem ao solo, conforme a trombeta de Mateus. Na trombeta do Apocalipse, Jesus está vindo ao solo, arrebanhar Israel para um reino com eles. É diferente. Na humanidade, não tomará, aliás, a humanidade não tomará conhecimento do rapto. O rapto é secreto, você lembra disso que nós falamos? No arrebatamento, somente depois é que o mundo vai ficar sabendo. Na trombeta de Mateus, quando Jesus chamar o seu povo, a humanidade em geral só vai descobrir isso quando começar os jornais, os noticiários, os rádios, um e um outro pela rua fora. Olha, desapareceu meu pai, coisa inédita. Olha, eu estava levando meu filho no carrinho e desapareceu a criança, foi instantaneamente. Olha, sumiu o motorista do ônibus, olha o avião lá, tinha um piloto lá e, segundo diziam, era um evangélico, e as bases diz que desapareceu e foi estrondosa a situação. Olha, vai ser na terra uma confusão generalizada, uma perturbação de entendimento, até que o povo cair em si a mensagem, o que aconteceu. Olha, vai ser muito pano para manga, porque eles vão perceber que de fato os crentes estavam com a razão, desapareceram, foram embora para o céu. No arrebatamento, somente depois é que o mundo tomará conhecimento, quando notar a falta de milhões de cristãos por toda parte. Entre os militares, no exército, na Polícia Federal, vigilantes, escolas, enfim, em todos os lugares, fábricas, todos os lugares aonde estiver um servo de Deus, eles vão notar a falta daquela pessoa. Isto é o que Paulo alude na profecia de Mateus 24 e 31. Já Apocalipse 11 e 15 é outro fato, é outro acontecimento entre Jesus e o povo de Israel, não a igreja. Entendido? Pois bem, em Israel, você sabe que Jesus passou 40 dias lá no país de Israel com os seus, sem que o mundo tomou qualquer participação, qualquer ingerência. Você lembra que Jesus, ele foi batizado e saiu das águas e passou 40 dias no deserto? Isolado, sozinho? E Satanás foi lá lhes tentar? Então, meus irmãos, depois do seu sofrimento, Jesus, o que ele fez? Apocalipse 1:3, apresentou-se a eles, né? Somente depois desses 40 dias. Isso diz que Jesus vai ficar ausente de Israel durante o período dos 7 anos de tribulação, onde ele estará com a igreja no céu. 7 anos depois, ele então aparecerá com a igreja para arrebanhar o povo de Israel. Por isso, a palavra de Deus diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele só se revelou aos discípulos. Ninguém mais sabia. Nem Pilatos, nem soldados romanos,
nem sacerdotes, ninguém, nem levitas, ninguém. Deus, o Senhor, só se revelou aos discípulos nesse percurso de 40 dias. Ninguém tomou conhecimento da vida de Cristo pós-ressurreição durante os 40 dias que ele passou com seus discípulos, instruindo esses discípulos. Aí então, lá no monte, com 500 discípulos juntos, ele foi assunto ao céu e até hoje permanece à direita de Deus, esperando o momento de descer para arrebatar a sua igreja. Por isso, depois que Jesus ressuscitou, aconteceram fatos da parte de Deus que o mundo não teve nenhuma participação. Quantas coisas que Jesus operou depois de ressuscitado. Conviveu com os discípulos, comeu peixe ali assado com os discípulos, apareceu a eles, deu-lhes mandamento. Foi 40 dias de relacionamento particular entre Cristo e seus discípulos. O mundo não teve qualquer participação naquilo. Então, queridos, o céu estará preparado para recepcionar a igreja. Lembra que Jesus foi preparar lugar? Talvez você pague aluguel, talvez você chora por causa da água cara, a luz cara, etc. Mas há um lugar preparado para você. Glória a Deus. O que nós devemos fazer, portanto? Ser fiel até a morte. Está lá em Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O versículo não está dizendo que você tem que ser fiel até ficar velhinho, cabelos brancos, barbas brancas e puf, morrer. Não. Ser fiel até a morte ali quer dizer o seguinte: ser fiel, ainda que para isso seja necessário que você entregue a sua vida à morte pelo nome do Senhor. Porque tem crente que diz que é fiel, que é isso tudo, julga o pecado do outro e tem medo até de dormir no escuro. Medo de barata, tem medo de grilo, tem medo disso, daquilo, né? E como é que uma pessoa que tem medo até de Lula, a igreja no Brasil parece que está com medo de Lula. Acha que Lula é um monstro de 7 cabeças que vai perseguir a igreja. Eu não tenho medo de Lula, nem de governo, nem de fascismo, nem de um governo ditador, não tenho medo, sabe por quê? Porque a minha vida não se regra pela posição de um homem, mas pela fé em Jesus Cristo. E pela fé em Jesus Cristo, nós estamos preparados, se necessário for, até para morrer. Pode matar, sangue desça no meio das canelas, mas a Jesus Cristo nós não negaremos de forma alguma. Isto é ser fiel até a morte. Então pregue a palavra direito, tá bom? Lutar no poder do Espírito Santo contra o pecado, o mundo, a carne, o diabo, a fim se atendermos à chamada final e estar com Deus, e estar com o Senhor. É isso que Jesus começou a ensinar aos seus discípulos, essa necessidade de fidelidade, de busca, de conserto, nesse período de 40 dias que ele passou com seu povo, com seus discípulos. Isso dá a entender esse momento que ele vai passar com a igreja no céu e Israel sobre o fulgor da grande tribulação. Deus ausente do planeta por esse período, até que ele apareça para livrar Israel da grande tribulação. Pois bem, será o mesmo Senhor que arrebatará. Não é um anjo, não é um arcanjo, não é um querubim, não é um serafim, não será Moisés, nem Elias, nem tia Chica, nem ninguém. É o próprio Jesus Cristo, aquele nazareno que permeou essa terra por 33 anos, levando a paz e o amor a todos. É esta mesma pessoa, este mesmo ser, glória a Deus, que aparecerá naquele dia. O Cristo que nos salvou,
o Cristo que nos guardou durante a nossa peregrinação nesta terra, nesta vida. Quantas lutas, quantas desavenças, quantos momentos de alegria e tristeza, quantos pensamentos desistenciais em nossos corações. Só Deus sabe o que você tem passado para se manter ali com o teu cartão de membro. E diga eu que tenho passado por experiências tremendas. Mas Deus é bom e na hora em que nós pensamos que iremos entregar, Ele chega e nos dá uma vacina de fé e de ânimo. Lucas 24:15 diz assim a palavra de Deus, olha. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus pós-ressurreição. Lembra da passagem dos discípulos no caminho de Emaús? Iam conversando desanimados. Oh, Jesus, que disse que ia ser o Messias e não sei o quê, e de repente morreu, e agora o que vamos fazer? De repente Jesus aparece ali instantaneamente. Atos 1:11. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Não é outro, é o mesmo Senhor. E com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando nós estudarmos sobre a doutrina da ressurreição, nós vamos aprender aqui essa divisão entre os que morreram em Cristo e os que morreram no pecado. Quando Jesus deu o brado, na sepultura de todo o planeta Terra, só vai ouvir a voz os que morreram em Jesus Cristo, os que morreram na fé. Quem crê e foi batizado será salvo. Estes ouvirão e serão ressuscitados. Os demais permanecerão na sepultura por todo o período que envolve dessa primeira ressurreição até a segunda ressurreição. Quando estivermos falando sobre a ressurreição, detalharemos com mais clareza esta doutrina que é muito maravilhosa e também que o povo faz uma confusão tremenda sobre este assunto. Queridos, Deus lhe abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Na próxima aula estaremos falando sobre o arrebatamento e o que ocorrerá nos ares. No céu nós falamos nos ares, entre céu e ares, e os ares têm diferenças de acontecimentos, ok? Falaremos, portanto, na próxima videoaula em nome do Senhor. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.